Vamos orar. Senhor Deus, queremos te pedir, Senhor, misericórdia, tua graça, sabedoria. Temos aqui alguns nomes, Senhor, especiais para dedicar em tuas mãos. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. O Senhor pode tudo. Queremos dedicar a vida de Otávio, de Patrícia, que o Senhor possa, Senhor, trazer bênçãos, trazer cura, trazer milagre para a vida deles. Tem também a sobrinha de Mel, Senhor, que está agora com dificuldade, está com problemas, então quero colocar em tuas mãos, quero te fazer, Senhor, esse pedido especial. E temos também a Cristina, Senhor, quero te pedir pela vida dela, abençoa, restaura. E também, Senhor, quero te clamar sobre esse estudo, para que o Senhor abençoe e nos ilumine, para que possamos transmitir tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Bem, gente do céu, esse foi aqui um momentinho. A gente sabe que temos muitos outros pedidos a fazer, né? Eu mesmo sempre tenho um pedido aqui no coração para fazer. Papai do céu conhece todos eles e a gente vai lutando juntos, né? Como família de Deus, como povo do Senhor. A gente vai lutando juntos, orando uns pelos outros, que a gente nunca esqueça de orar uns pelos outros, né? Eu sempre cresci com um ditado assim, né? Tinha um irmão da igreja que ele sempre falava a mesma frase. Ele dizia assim: muita oração, muito poder. Muita oração, muito poder. Então vamos pensar sempre isso, né? A Bíblia diz para a gente orar sem cessar, então bora orar. Vamos orar cada vez mais. Quanto mais a gente ora, né? Tem um trecho também de um livro que diz assim: a oração não faz o céu descer até a gente, mas eleva o nosso espírito para mais próximo de Deus. Olha que coisa legal, né? Eu gostei muito dessa frase, né? A oração não faz o céu descer até a gente, mas eleva o nosso espírito até mais próximo de Deus. Então, quando a gente pensa nisso, né, que a gente está orando, a gente está ficando mais pertinho de Deus, a gente fica com aquela sensação, né, de paz, né, assim no coração, porque a gente entregou nas mãos de Papai do Céu as nossas dificuldades, nossos anseios e também a nossa gratidão, né, por tudo que Ele tem feito por a gente. Então, hoje nós temos um estudo que, cara, esse estudo aqui é muito legal. É um estudo que tem como pergunta, título, né? O título já é uma pergunta e pergunta para a gente assim: o que é que Jesus nos ensinou, ou o que é que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo? E quando a gente Ô, fala... Tiago, para te Fala, interrompendo, vai. semana passada eu fiz um desafio para o pessoal, Ah, para a galera realizar esse desafio. Então, eu quero saber quem foi que passou a semana investigando, batendo a cabeça, procurando na Bíblia para responder o nosso desafio. então me coloca por dentro aí que eu tô por fora desse negócio, desse desafio. Eu vi no grupo Marcela colocando alguma coisa, mas eu fiquei assim voando, eu vou ficar caladinho para não passar vergonha, né? Pelas vergonhas aí. Eu até tô com medo de alguém chegar agora e perguntar para mim. Fiquei agora com medo. Vai, fala aí, Matheus, que negócio foi esse aí? Mas o desafio foi simples. O desafio é responder a pergunta. Então, qual é a função do Espírito Santo na nossa vida? Então, a pessoa passou a semana inteira procurando qual é a função do Espírito Santo, onde é que eu não dei dica nenhuma, então teve que procurar no Google, teve que ir na Bíblia, teve que achar em algum lugar essa resposta, que vai fazer parte do nosso estudo, né? Então, o pessoal já está no clima e passou a semana aí tentando desvendar esse segredo. Então, levanta a mãozinha quem desvendou, quem pesquisou, dá um oi, fala aí. Até eu fiquei curioso, porque eu quero ver quem foi que desvendou esse mistério aí, né? Qual é a função do Espírito Santo? Gostei de ver. E aí, quem foi que pesquisou, que quer aproveitar? Nem pesquisou, mas quer chutar. Quer chutar, porque por mim, Matheus, eu até chutava, né? Eu só vou participar aqui, né? Vai que, né? E Ítala falou que pesquisou, não sei se Sandra também, mas Ítala falou ali que pesquisou. Sandra também, né? Então, nós temos duas concorrentes. Eita. Vamos ver aí quem é que vai chegar mais perto da resposta, certo? Então, Ítala levantou a mão primeiro. Quer falar ou não quer falar? Tá com vergonha? Pode falar. Vai falar, então. Vamos lá. Então, eu fiz várias anotações aqui, mas o que me chamou mais atenção foi em Romanos 1:17.
Peraí, repete de novo que cortou aqui, que quero abrir esse aqui, ó. Romanos 1, o quê? Ó, é como eu falei, tenho várias anotações. Certo, mas a que me chamou mais atenção foi em Romanos 8, do 1 ao 17. Eu anotei aqui, mas não sei se é do 1 ao 17, mas eu vou ler. Aí fala assim, a verdadeira importância do Espírito Santo é nos capacitar e ajudar a superar totalmente o pecado. Beleza. Que massa, velho! Eu gostei. Eu curti. Sandra! Tá ligado que ela pegou uma passagem que é uma passagem, inclusive, chave, né? Chave sobre a questão do Espírito Santo. Inclusive, olha o título do capítulo, já começa aqui, ó. Nenhuma condenação, ponto, o pendor do Espírito. Até título de filme. Cara, muito legal, gostei. Eu vou reservar isso aqui até. A gente vai voltar nesse texto aqui. Vou até colocar aqui. Top demais. Beleza. Sandra, você concorda com Ítala ou tem descobriu uma função diferente aí, tem um texto diferente para falar? Sua vez agora. Oi, gente, boa noite, que Deus esteja com todos, a paz. Concordo sim, inclusive ela trouxe o texto bíblico, né? Eu confesso que eu sou muito falha, por isso que eu estou fazendo o curso, estou criando uma habilidade de estar mais próxima na Bíblia com vocês, não tendo tanto tempo assim de igreja. Mas pesquisei pelo Google e anotei aqui e assim, até concordo pelo que eu já venho estudando, né, assim, vivendo. O Espírito Santo, ele tem a função de nos animar, nos conduzir na fé, né, e fazer com que a gente haja, né, com que a gente faça valer essa experiência de estar perto de Jesus, de Cristo, mas Ele quem nos anima. Então, a função do Espírito Santo para mim, né, pelo que eu pesquisei no Google e pelo que eu já vivi, é de nos animar. Parabéns aí, vou aprender um pouquinho mais com vocês. Professora Ítala, rapaz. Matheus, brother, a gente tem que tomar cuidado, porque só essas respostas de Sandra e de Ítala, velho, colocou gente no chinelo aí, velho, colocou gente no chinelo. Eu já vou ter que procurar minhas anotações aqui, porque a resposta que eu vou dar tem que ser reformulada agora. Mas e aí, pastor Matheus? Como é que Pronto, então a gente tem agora duas interpretações da função do Espírito Santo. Então ela falou que para nos proteger do pecado, né, nos advertir do pecado, e Sandra falou que era para conduzir nossa fé cristã. Aí, pastor Tiago, qual é a função então do Espírito Santo na sua percepção? E a gente já entra no estudo para ver se faz sentido o que Ítala e Sandra descobriram no Google e na Bíblia. Google também tá, viu? Rapaz, mas tu já pegou assim na lata, assim, já direto? Colocou na fogueira agora, cara. Que negócio assim. Olha, eu vou fazer que nem Ítala. Eu vou fazer que nem Ítala. Conforme os meus estudos, as minhas várias anotações, né? Eu anotei várias coisas aqui, tá certo? Mas uma delas, né? E eu gostei que a Ítala, ela foi assim, ela foi direto na Bíblia, assim, não teve nem conversa, não teve nem pra que isso. Né? Você notou que ela chegou assim, assim, não, minhas anotações, o quê? Romanos. Aí já... Então vou fazer que nem Ítala aqui, que eu não vou ficar, tá certo? Vamos lá, abra sua Bíblia, meu amigo, aqui, ó. João, capítulo 14, verso 26. João 14, 26. João 14, 26. Eu anotei isso também, viu? Que legal. Tá vendo? Essa aí, ela fica assim, aproveitando a nossa nobreza, gente. Tá ligado? A gente fica... Olha só, interessante. Esse texto aqui,
A gente vai ter 3 textos, certo? 3 textos bíblicos, né? 3 versos que vão ajudar a gente a entender essa questão da função do Espírito Santo. E vocês vão perceber que a resposta que vocês deram, Ítala e Sandra, a resposta que vocês deram está justamente dentro desse contexto aqui. Entende? E quem prestou atenção no estudo, eu até peço perdão, gente, na semana passada eu tive uma dificuldade, tive que ficar no iniciozinho com vocês, depois sair para um outro compromisso, mas a gente deu introdução aí, estava falando sobre o processo de santificação, né? E vocês entenderam, né, quem teve no estudo sobre santificação, o que é santificação? Santificação não é algo assim de outro mundo, pelo contrário, é para o nosso mundo, para a nossa vida, né? É um processo onde a gente cada vez mais se aprofunda no relacionamento com Jesus Cristo, e esse relacionamento vai moldando o nosso pensamento, nosso comportamento e tudo mais. E aí é onde entra justamente, até abre uma janela assim, gigantesca para a lição de hoje sobre o Espírito Santo. Eu poderia até dizer que essa janela que se abre é justamente uma janela que abre na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo e sua ação está intimamente ligado com o processo de santificação de todos nós. Esse processo de aprendizado, esse processo de aprofundamento no relacionamento com Cristo, de aprendizado da Bíblia, entendeu? Esse processo de conversão, porque é aquele negócio, né? A conversão, eu não sei se falaram isso na semana passada, mas a conversão, muita gente acha que conversão é uma coisa assim que é da noite para o dia. Veja, a decisão é sim da noite para o dia. Mas o processo de conversão, ele vai acontecendo ao longo do tempo. A gente vai aprendendo novas coisas e vai desaprendendo as velhas coisas. E aí onde a gente vai perceber assim, a conversão, ó, quando eu tirei minha carteira de motorista, o pessoal fica nas placas, né? As placas de trânsito assim, conversão à direita, conversão à esquerda. E a curva ela é feita devagarzinho. Você freia um pouquinho da velocidade que você tá, aí você vai girando a direção e depois que você tá na nova direção é que você vai acelerando para retomar a velocidade. É a mesma coisa na vida cristã. Na vida cristã, o processo de conversão é assim. A gente vai freando com a velha velocidade da nossa vida, tá certo? Para admitindo agora uma nova direção e tomando uma nova velocidade nessa nova direção. Então, como o Espírito Santo tem a ver com isso aí? Então, vai lá. Pega aí João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. João 14, 26. E olha que verso massa. Quem achou aí? Quem abriu a Bíblia em João 14, 26? Aqui, Patrícia já achou ali. Patrícia, você pode ler para a gente? Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Eu gosto assim quando a turma participa, né? Para não ficar dizendo assim, não, só tem na tua Bíblia, pastor. Né? Aí eu fico com medo, né? Tem que estar na Bíblia de todo mundo esse verso aí. Patrícia vai ler para a gente. João, deixa eu até tirar o WhatsApp aqui que fica apitando de vez em quando. Pronto, beleza. Patrícia vai ler para a gente. João 14, 26. Pode ler, Patrícia. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha que coisa legal. Nesse texto aqui a gente já vê muitos conceitos que ajudam a gente a entender a pessoa do Espírito Santo. O que é que ele faz? O primeiro é um título que ele recebe, né? Ele já recebe um título de Consolador. Então, Consolador é aquele que está juntinho, né? Quando a pessoa está passando por alguma dificuldade, é aquele que está mais próximo, é aquele que está ajudando, não é verdade? E aí ele vai dizendo que o Pai enviará em meu nome e esse vos ensinará todas as coisas. Olha, então o Espírito Santo também tem uma função de ser tipo um professor, né? Ele está ali sendo aquele cara que está ensinando para a gente justamente aquilo que a gente não sabe. Você já viu aquelas crianças, né, que a gente diz assim, fulano não faz isso. Eita, eu não sabia. Pois é, Deus ele nos enxerga como crianças, né? Tem muitos dos erros que a gente comete que são erros pela ignorância. A gente não sabia que era errado. Mas o Espírito Santo faz esse trabalho de ensinar a gente essas coisas. Deixa eu abrir um outro texto aqui que também é muito legal. Está no Evangelho de João também, só que agora no capítulo 16, tá bom? João, capítulo 16. E esse é um texto assim, cara, pensa naquele texto que é objetivo assim, que é na lata. Você pergunta como se ele estivesse respondendo literalmente a nossa pergunta assim. Pastor Mateus perguntando, né, qual é a função do Espírito Santo? Aí, bem, lá vem esse texto aqui.
João, capítulo 16, a partir do verso 8, né? Pode ser assim, o verso 8, do verso 8 até o verso 13. Verso 8, 9, 10, 11, 12 e 13. São versos curtinhos, então dá para a gente ler aqui. Minha amiga Risolene, você conseguiu achar aí? Você está com a Bíblia? Consegui. Ah, beleza. Tu pode ler para a gente, então, esse texto aqui? João, capítulo 16, do verso 8 até o verso 13. Diz aí na sua Bíblia. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Peraí, uma pausa, irmã. Peraí, uma pausa, rapidinho. Olha a coisa legal. Tá lembrado que desde o primeiro dia a gente tá falando assim, não leia um texto fora do contexto, né? Aí falou assim, quando ele vier, quem? A pergunta é quem? Aí você precisa ver o verso 7, que é o verso anterior. Tá falando justamente do Consolador. Então, a gente acabou de ler aquele texto lá do capítulo 14, né? Quem é o Consolador? Esse outro Consolador? O Espírito Santo, não é verdade? Então, agora está falando do Espírito Santo novamente para você não confundir, tudo bem? Todo mundo entendeu aqui esse princípio? Não, ninguém tem dúvida sobre isso, né? Beleza? Vamos lá. Pode continuar, minha irmã. Desculpa ali interromper, porque eu sou meio maluco assim mesmo. Vai lá, continua. Começar de novo. Vai lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos julgará, vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Pronto, pastor Mateus, olha aí, vou entregar aí de mão beijada para você agora, que a Bíblia está respondendo para a gente as funções, vou colocar assim, né? As funções do Espírito Santo. A gente viu que ele tem a função de ser o consolador, não é isso? Ele tem a função de professor, porque ele nos ensina. E o mais legal é que esse texto que minha amiga Risolene acabou de ler aí, está dizendo que ele tem a função de convencer o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E a própria Bíblia já explica por que ele tem que convencer dessas 3 coisas. A Bíblia vai dizendo aí, ó, que ele vai ter que convencer do pecado porque as pessoas não creem em Jesus. Então, quem é que convence, quem é que ajuda a pessoa a crer em Jesus? O Espírito Santo. Olha que coisa legal. O Espírito Santo faz a função de nos convencer do pecado, da falta de crença em Cristo Jesus. Aí diz que tem que convencer também da justiça. Aí Jesus diz assim, porque vou para o meu Pai e você não vai me ver mais. Ou seja, alguém precisa fazer essa função enquanto Jesus está junto do Pai. Alguém precisa estar aqui convencendo as pessoas da justiça de Cristo. E do juízo, logicamente, porque ele diz assim que o príncipe desse mundo já está julgado. Ele está falando de Satanás. Existe um príncipe desse mundo, né? Um príncipe do mundo caído, um mundo de pecado que já está julgado, e aí precisa convencer as pessoas de que esse inimigo já está julgado. E as pessoas não podem ficar sendo captadas pelas ideias de Satanás. As pessoas precisam estar convencidas das ideias de Cristo. Então, olha que coisa legal, o Espírito Santo, ele fica nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E ainda diz que quando esse Espírito da verdade vier, ele vai guiar a gente em toda a verdade. Então, ele tem a função de guia. Cara, eu vou dizer, mano, esse Espírito Santo, o cara se garante, mano. Não, Mateus, você vê um cara assim que é muito talentoso, você cruza o braço assim, rapaz, não é verdade? Você olha assim, o cara canta, prega, né? Canta, prega, toca, ele faz de tudo, cara. O Espírito Santo, ele é pacote completo, não é verdade? É verdade, ele tem multifunções. E a gente percebeu, mediante a Bíblia, que Ítala pesquisou certo, respondeu certo. E Sandra, o Espírito Santo tem várias funções. O que eu acho interessante desse verso é falar que o Espírito Santo é o Consolador. Quando Jesus ele ressuscita e vai para o céu,
ele está indo para o céu e o Espírito e os discípulos ficam ali preocupados. E agora, vai acontecer o quê? E Jesus faz uma promessa. Diz assim, olha, eu estou indo, mas eu vou deixar um Consolador. E a partir desse momento que Jesus faz essa promessa, aí o Consolador, ele entra para fazer essa atividade. Mas ele tinha outras funções e tinha outras atividades. Agora ele tem a função de ser outro Consolador e nos guiar. E Jesus faz essa promessa, e essa promessa está em João 14, 16, Então, versos 16 e 17, quando ele promete deixar esse Consolador para a gente. É aquele primeiro capítulo que a gente leu, né? De João, capítulo 12. Só que um pouquinho antes, no verso 16, quando lá diz assim, eu rogaria ao Pai e ele vos dará outro Consolador. É interessante, porque Jesus, ele também era o Consolador, né? Afinal, ele estava junto, né? E ele estava nos ajudando, nos consolando, né? Só que agora, quando Jesus, ele morre, ressuscita depois de 3 dias e vai para o céu, ele vê a carinha ali de borocochô dos discípulos, né? Aqui no Nordeste a gente fala borocochô, né? Fica tudo assim, tudo, sei lá, eu fico imaginando os discípulos assim, tudo chateado, tudo assim, amuado. Aí fica ali agora, Jesus diz, rapaz, você tá triste por quê, rapaz? Não, o senhor tá indo embora, né? Aquela coisa. Aí Jesus, rapaz, relaxe, porque eu vou rogar ao Pai, olha só que coisa interessante, e ele vos dará outro Consolador. Inclusive, isso nos ensina sobre a Trindade, né, cara? Tem muita gente que tem dúvida quanto a isso e fica achando até que o Espírito Santo é tipo uma força, né? Eu não sei se a turma assiste muito desenho animado, mas o pessoal tem essa dúvida, às vezes, de achar que o Espírito Santo é tipo uma energia que sai de Deus. Mas a Bíblia vai nos dando características de que o Espírito Santo não é uma energia, não é um poder. A Bíblia vai dando características de que o Espírito Santo é uma outra pessoa da divindade, né? Veja, Jesus ele tá falando para os discípulos, eu vou rogar a quem? Ao Pai. Se você puder pegar a sua Bíblia, aí pega a sua Bíblia para depois você não dizer aí que eu estou tirando isso da minha cabeça. Por favor, pegue sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Tá certo? João, capítulo 14, verso 16. É quando justamente Jesus faz essa promessa de deixar outro Consolador, e esse outro Consolador vai ter a função agora de guiar, já que Jesus vai voltar para o céu. Que ele precisava estar no céu para apresentar o sacrifício dele na cruz. Então, ele morreu na cruz e não tinha ido para o céu apresentar o sacrifício perante o universo. Então, ele vai apresentar e não voltou ainda, né? Ele vai voltar. E quem ficou aqui foi o Espírito Santo. Mas aí entra uma questão. Quando Jesus faz a promessa, vou enviar outro Consolador, esse Consolador não vem imediatamente. Mas a Bíblia registra o exato momento dessa vinda. Exatamente. Exatamente. É interessante perceber isso, né? Porque, assim, é como se cada pessoa da divindade, como se não, cada pessoa da divindade, ela tem uma função específica. Eles são pessoas coeternas, né? Então, eles sabem, eles estão em pleno contato, porque os três têm a mesma essência, né? Eles são Deus, né? E eles, justamente, mas cada um deles tem uma função. Você vê que o Pai é como se ele fosse o reitor do universo, né? Ele está lá regendo todo o universo. E Jesus é aquele Salvador, ele veio para cumprir uma obra de salvação, como a gente estudou, inclusive, no início, né? No início desse estudo, acho que foi a primeira lição, né? Qual foi a função de Jesus? A gente estava falando sobre isso e estava justamente falando que Jesus ele veio com a função de salvar, né? De buscar e salvar o perdido. Então, olha a função de Jesus. Mas agora o próprio Jesus apresenta o Espírito Santo como essa terceira pessoa, mostrando que ele também tem uma função enquanto Jesus está continuando com o plano de salvação. Jesus, ele veio, morreu por nós, e como você falou, pastor Mateus, é muito legal, o termo que você usou, eu gostei, que diz assim, né? Ele foi para o céu para continuar, né? Para completar, para apresentar o seu sacrifício a Deus. E quem iria ficar aqui na terra? Não é verdade? Então, ele não vai deixar a gente desamparado. Então, ele deixou o Espírito Santo, que é justamente esse texto que está em João, capítulo 14, verso 16. Olha só, ele dizendo que vai rogar ao Pai. Então, está Jesus falando para o discípulo, dizendo que tem uma outra pessoa da divindade, que é Deus, o Pai. E ele vai rogar. E ele está dizendo assim, eu vou rogar ao Pai para que ele envie outro
Consolador. Então, Jesus não está falando nem dele e nem está falando de Deus o Pai. Está falando de Deus Espírito Santo. Então, se você tem alguma dúvida se o Espírito Santo... o Espírito Santo eu acho que é uma energia que sai de Deus. Você já tirou essa dúvida agora com esse texto bíblico, mostrando aí que o Espírito Santo é uma outra pessoa da divindade. Inclusive, tem aquele texto, né, do batismo de Jesus, né, que também é muito famoso, que quando Jesus é batizado, né, aí Deus, o Pai, fala do céu assim, né? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Não tem esse texto? Depois eu vou pegar esse texto, tá lá em Mateus, né? E aí, pessoal, tá Jesus sendo batizado, tá Deus, o Pai do céu, e aparece o Espírito Santo em forma de pomba, não é isso? De um pombo. Olha que coisa interessante. Então, naquele momento ali do batismo de Jesus, as 3 pessoas da divindade estão aparecendo. O que tira da nossa cabeça justamente a dúvida, né? Isso faz a gente, assim, de uma vez por outra, de uma vez por todas, tirar essa dúvida da questão do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade que tem uma função, e a função de nos conduzir, né? Isso de nos consolar, de nos guiar, de nos ensinar, de nos convencer. Isso é muito legal. Agora, você fez outra pergunta aí, Mateus, que eu fiquei agora intrigado. Faz a pergunta de novo aí. Um ponto antes de eu voltar nesse assunto da pergunta, que eu acho importante salientar, é que a Bíblia ela traz atributos humanos e atributos divinos. Sim. E esses atributos humanos, às vezes, são colocados em pessoas divinas. Eu vou explicar. Por exemplo, Deus ficou com raiva, Deus está triste, Jesus estava chorando até porque Jesus se tornou humano, mas às vezes o autor, quando escreve, coloca atributos que nós entendemos como humanos, de ficar chateado, ficar triste, ter esperança, ter amor. Amor seria justamente um atributo que a gente sente, um sentimento. E coloca esses atributos na pessoa divina. Mas existem atributos essencialmente divinos, que nenhum humano pode ter, como, por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência. Então, o Espírito Santo, ele tem as mesmas atribuições divinas de Deus e de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é colocado no mesmo nível que Deus. Ele não tem atributos humanos, ele tem atributos divinos. Então, quando é relatado na Bíblia sobre o Espírito Santo, é relatado como uma pessoa divina, não como uma pessoa humana. Então, a gente entende que não é uma energia, uma pessoa no mesmo nível de Jesus, no mesmo nível de Deus. Então, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares e ele sabe todas as coisas igualmente como Deus e Jesus. A diferença, como muito bem explicou o pastor Tiago, é a função. Agora ele está nessa função de consolador. Ele tinha outra função, Jesus clamou ao Pai e ele veio como consolador. E quando ele vem como consolador, a Bíblia registra, foi quando veio a pergunta. Deus fez a promessa, vou mandar outro consolador. Mas quando foi, então, que aconteceu essas coisas? Em Atos 2:4 vai falar, e Atos 2:33 vai pontuar também o acontecimento onde foi perceptível ver a chegada do Espírito Santo. Inclusive, Mateus, olha que coisa legal. Esse texto aí de Atos 2, é muito legal a gente ler, inclusive, a história, né? Para a gente ver o andar da carruagem, de como foi esse processo de Jesus saindo e chegando o Espírito Santo. Quando digo saindo, é indo para o céu, né? Se você pegar o capítulo 1 de Atos, tá certo? Você vai ver que o capítulo 1 de Atos é justamente narrando esse momento em que Jesus se encontra com os discípulos, né? E com mais um bocado de gente lá no Mar da Galileia, ali, né? Na praia. E Jesus agora, ele vai subindo aos céus, né? Para agora continuar a sua obra de redenção, né? Apresentando o seu sacrifício a Deus. E nesse momento ele faz promessa, justamente, né? Pede sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Pastor. Oi. Heron, meu amigo Heron, tá aí com a gente. Que legal. Fala aí, maninho. Pastor, só para dizer que o Espírito Santo é igual a Jesus, a Bíblia relata que Jesus andou sobre as águas. Você lembra dessa parte? Sim. Se você ler no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2,
Isso. Ali diz que o Espírito Santo também andou sobre as águas. Pairava sobre Veja que né, o texto bíblico lá, Gênesis capítulo 1, verso 2, se eu não me engano. 2. Diz que ele pairava e andar. Ele andava sobre as águas. Então você percebe que eram os mesmos atributos, como disse o pastor Mateus agora há pouco. Outra coisa é que o Espírito Santo, Jesus disse que as pessoas iriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um nome. Se é um nome, é uma pessoa. Entendeu? Em nome de Jesus, em nome do Pai e em nome do Espírito Santo. Pessoa. Entendeu? Beleza. Outra coisa. Efésios diz que o Espírito Santo, assim como Cristo, ele distribui os dons para a edificação da igreja. Se ele distribui, é porque ele tem. Se ele tem igual a Cristo, então é a semelhança mesma. Tá ok? Ele é o provedor desse dom, então somente o agente divino que poderia prover esse dom. Exatamente. Muito bem, pastor Mateus. Muito bem. Mesmo, cara, muito... Era só para... Obrigado, Heron. É que a gente fica falando ao mesmo tempo aqui. Obrigado, Heron. Olha, para quem não conhece, Heron é nosso líder lá do Espaço Vida, tá certo? É um dos nossos líderes. Muito obrigado, Heron, pela sua participação. Nem vi que você estava aqui presente, cara. Agora fiquei nervoso, que agora Heron vai ficar de olho assim em mim para ver se o pastor Tiago... Mas obrigado, viu, Heron, pela sua participação. Continua aqui, cara. Muito legal, muito, muito legal. Vocês viram aí, né, que falando aí, o Espírito Santo, ele tinha, como o pastor Mateus falou, né, ele tem os mesmos atributos divinos de Cristo, assim como Cristo também tem os mesmos atributos divinos de Deus o Pai. Então, olha, os três, né, a Trindade, como a gente sempre escuta falar, né, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essa Trindade, esse Deus trino, é esse Deus justamente que rege a nossa vida, que rege o universo, né? E cada um tem a sua função. Vamos agora para Atos capítulo 1. Eu queria que você visse aí que a partir do verso 6, conta justamente o momento em que Jesus está indo para o céu. Então perceba aí, ó, verso 6 assim, ó, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que vai restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou. Aí verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o próprio Jesus já naquele momento está dizendo que eles vão, olha, isso está no futuro, né? Isso vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí, olha só que relato legal. Verso 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. É um indicativo aí de que são pessoas assim, tipo, que não estavam ali com eles, mas apareceram naquele momento. Anjos. Esses anjos apareceram e agora disseram assim, verso 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, subiu ao céu, virá do modo como viste subir. Então aqui está dizendo, olha, Jesus foi e ele vai voltar. É isso que os anjos estão falando. Então você tem aqui agora a certeza de que Jesus não estava mais na terra. Jesus tinha subido, os discípulos ficaram borocochô, aquelas coisinhas tristes assim, aí os anjos chegam assim, rapaz, fica triste não, rapaz. Esse Jesus que você viu subir, você vai também ver ele descer, que ele vai voltar. É aí onde entra o contexto de Atos 2. Olha só o verso 1, gente do céu, é muito legal. Verso 1 diz assim, ó, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Inclusive, gente, tem até um estudo específico, vou dar aqui até um spoiler, viu, pastor Mateus? Desculpa, tá certo? Mas vou fazer uma propaganda aqui, propaganda. A gente vai ter um estudo específico, tá certo? Especial, só sobre esse negócio do dom de línguas. O que é o dom de línguas de acordo com a Bíblia? Tcharam! Eu já vi que Ita, ela já bateu a cabeça para ler o resto do texto aí, que ela já ficou ansiosa.
Tá certo? Eu sei, porque eu também sou assim, eu já fico ansioso, tá bom? Mas aí, pode ler, não tem problema não, pode ler. Mas a gente vai ter um curso, tá certo? Um estudo, um dia que a gente vai estudar somente sobre os dons do Espírito, tá certo? Quais são os dons do Espírito? O Espírito Santo, quando está na pessoa, ela dá que tipo de dons e como são esses dons? Olha que coisa legal. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí. Se você aguardar um pouquinho a ansiedade, vai ser legal. Mas se quiser também adiantando, não tem problema. Mas aqui, nesse momento, aconteceu justamente esse fenômeno onde, quando Jesus foi para o céu, os discípulos estavam reunidos em oração, eles estavam com medo, mas naquele momento desceu o Espírito Santo e o Espírito Santo habitou entre eles e deu aquele turbo assim, sabe? Porque eles estavam se sentindo sós, né? E aí o Espírito Santo veio justamente cumprindo o papel de consolador. Eles estavam temerosos, cara, o que a gente vai fazer? Sempre era Jesus que estava com a gente, ia na frente, tá, aquela coisa. E agora veio o Espírito Santo para ajudar eles a destravarem e, cara, eu preciso pregar justamente a promessa de que o Espírito, quando fosse dado, iria ajudá-los a serem testemunhas em toda a Judéia e em Samaria e nos confins da terra, quando a gente leu aqui, cadê? No verso 8 do capítulo 1. Que coisa legal, né? Pastor Mateus, você falou um outro texto aí, eu queria que você lesse, que foi do verso 36, foi que você falou aí? Foi Atos 2, Atos 2, verso 33. 33, isso mesmo, 33. Lê aí pra gente, mano. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou isto que vedes e ouves. Então, no capítulo, ele está falando o que está acontecendo no capítulo, e ele diz, as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão falando aquilo, o Espírito Santo ungiu eles, e o que vocês viram foi a presença do Espírito Santo. Então, a Bíblia é bem específica, e diz assim, não foi qualquer outra coisa, foi o Espírito Santo. Existem duas coisas interessantes nesse capítulo 2, que, como o Tiago estava falando, precisa de um estudo exclusivo para isso, que eu ia falar exatamente a mesma coisa que ele falou, ele pensa bem parecido. Primeiro, é o Pentecostes. Quem não sabe o que é o Pentecostes hoje é conhecido como o dia que o Espírito Santo foi derramado na terra, mas antes era uma festa, e até hoje o judeu tem esse dia especial, uma festa em comemoração da colheita. Então, eles estavam ali juntos. É muito interessante porque todo o povo estava reunido, os discípulos estavam reunidos ali e estavam comemorando o dia de Pentecostes. Eles estavam juntos e começaram a rogar a Deus, porque Deus tinha prometido outro consolador. E eles estavam juntos ali, clamando a Deus em oração. Então, não estavam cada um em sua casa, estavam todos juntos, reunidos, e tinha um motivo. Eles estavam em festa, em comemoração, por causa do Pentecostes. Então, eles estão ali em oração, estão todos reunidos. Eita, cortou. Pastor Mateus, cortou tudo agora. Travou geral. Mas vocês entenderam o contexto aí do que o pastor Mateus estava falando, né? Vocês perceberam aí que estavam todos reunidos, eles estavam aguardando a promessa de Deus sobre, né, o derramamento do Espírito Santo. E aí, justamente no livro de Atos, em 2 momentos, ele não só mostra o momento que aconteceu, como também chega ao próprio livro e registra depois que aquele fenômeno do Pentecostes foi justamente a derramada do Espírito Santo. Isso é muito legal, gente, a gente perceber, tá certo, que o Espírito Santo ele está presente entre nós. Então, enquanto Jesus está no céu fazendo a obra, o Espírito Santo é quem está aqui na terra fazendo justamente essa obra que Jesus ele fez quando esteve aqui conosco. E aí é que entra, inclusive, uma pergunta que eu até julgo essa pergunta até um pouco polêmica. Uma pergunta polêmica. E eu queria pedir a ajuda aqui a minha amiga Mel para ler esse texto para a gente. Mel, você podia abrir a Bíblia aí e nesse texto aqui, cadê? Atos, capítulo 5, verso 32. Olha, eu já estou dizendo, a pergunta é polêmica, tá bom? Eu espero que ninguém fique aí angustiado por causa disso, por favor. Eu acho que não vai ficar angustiado não, porque se já está nesse estudo aqui, já está de boas, tá certo? Então, Mel, você vai ler para a gente aí Atos, capítulo 5, verso 32, respondendo a seguinte pergunta. Olha a pergunta.
a quem Deus concede exclusivamente o seu Espírito. O Espírito Santo, ele é concedido para todo mundo, geral assim, para qualquer pessoa, ou tem um grupo específico que recebe o Espírito Santo? Olha que pergunta polêmica, né? Porque a gente fica sempre pensando assim, que todo mundo, mas a gente também tem que ter cuidado que Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Você está entendendo? Isso é muito importante. Deus... Voltei. Oi, voltou, Matheus. Beleza, Matheus. Começar a chover, cair a internet. Tá certo. Mas eu concluí aqui por você a ideia do Pentecostes e a gente já está na pergunta aqui para falar sobre a concessão do Espírito Santo. Deus concede o Espírito Santo para todo mundo, para geral, ou apenas para algumas pessoas? Aí a minha amiga Mel, ela vai ler para a gente aí Atos capítulo 5, verso 32. Mel, por favor, lê para a gente Atos 5, 32. Tá sem som. Oi. Mel, tô ouvindo não, Mel. Não dá para ouvir, não. Tá bem baixinho, não sei o que aconteceu. Mas tá bem baixinho. Tá vendo? Mas, essa Mel é muito chique. Ela só fala com o microfone, gente. Gente do céu. Fala aí agora, Mel, pra gente. Oi. Tô ouvindo ainda não. Tá baixinho aí. Tá bem... Não deu, não. Vamos ter que fazer uma dublagem. Mel vai falando, tá? E o pastor Matheus vai dublando. Tá certo. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Meu amigo, desculpa então, Mel. Vou passar para outra pessoa, pode ser? Heron, meu amigo Heron, já que você está aqui com a gente, muito massa a sua participação. Heron, você pode ler para a gente Atos 5:32? Atos 5:32. Beleza, pode falar, Heron. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que o obedecem. Olha, então aqui esse texto está dizendo para a gente que a gente, além de ser testemunha dessas palavras, ou seja, está escrito na Bíblia, a gente está vendo, a gente sabe disso, aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele é dado por Deus àqueles que lhe obedecem. Olha que coisa interessante. Então, entra uma questão aí, Tiago. Desculpa aí. Eu continuo. Fala. Existe aí um questionamento justamente dessa questão do Espírito Santo. O Espírito Santo é para quem obedece. Mas para quem não obedece? Quem não quis nem saber do Espírito Santo? E existe um pecado muito específico na Bíblia, que a Bíblia diz que não tem perdão. Então, eu não obedeço ao Espírito Santo. Aí a Bíblia diz assim: esse pecado aqui que você não comete não tem perdão. Aí já vi que já teve que se ajeitando na cabeça. Peraí, minha gente. Tem pecado que não tem perdão. Como é que é esse negócio aí? Eu fico sempre nervoso, cara, quando eu escuto esse negócio assim. Peraí, então quer dizer que existe pecado que não tem perdão, que Deus não perdoa? É sério isso? Cara, e o pior que negócio... E o Espírito Santo faz parte desse processo. E ele é muito importante. Então aí entra esse questionamento. E quem não obedece? Se o Espírito Santo é concedido para quem obedece, e para quem não obedece? Será que o Espírito Santo abandona? Tá o Léo, vai viver agora, vai viver de quem? E aí? Eu que estou estudando a Bíblia e nunca estive me preocupando com o Espírito Santo. Nunca orei para o Espírito Santo, nunca falei com o Espírito Santo, nunca ouvi a voz do Espírito Santo. E aí, pastor Tiago? A primeira vez que eu estou lendo a Bíblia, nunca falei com o Espírito Santo. O que é da minha vida agora? Pois é, mano. A gente precisa entender uma coisa muito interessante, né? Deus ama a todos, mas ele não pode, como é que eu vou usar essa frase assim? Deus não pode, é uma coisa contraditória. Deus querer salvar quem não quer ser salvo. Você está entendendo? Deus não pode salvar aquele que não quer ser salvo. O não querer ser salvo já está dizendo a opção da pessoa. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Então, veja, a ação do Espírito Santo é sobre todos. Mas algumas pessoas, por escolherem aceitar a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, obedecer ao chamado do Espírito Santo, essas pessoas vão ter na morada de sua vida a presença do Espírito Santo. Eu sei que eu estou falando aqui, mas eu queria muito ler esse texto bíblico.
outro texto bíblico que fala sobre isso. Fala, Heron. Pastor, aí o senhor está falando de bênçãos condicionais e incondicionais, né? Isso mesmo. A chuva sobre o sol, a chuva e o sol sobre justos e injustos é incondicional. Mas a chuva do Espírito Santo, que é o dom do Espírito Santo na vida do ser humano, essa bênção é condicional, é aos que lhes obedecem. Correto? Isso. Não é que o Espírito Santo não atua na vida de outros, Exato. mas com esse dom maravilhoso de atuação para benefício da pregação do Evangelho, ele só atua naqueles que obedecem. É isso que aqui está dizendo. Porque o Espírito Santo está atuando na vida de todo mundo para que se arrependam. Mas o pastor Mateus acabou de dizer, e o senhor também, existem aqueles que não querem. Entendeu? Então a atuação aqui é para os que obedecem. O próprio Jesus, no capítulo 1, verso 4, diz assim, ó, vocês permaneçam em Jerusalém até receber do Pai o dom do Espírito Santo. Eles obedeceram e ficaram. Então eles foram beneficiados com esse dom maravilhoso do Espírito Santo. Sim. E é para testemunha de Jesus, para testemunhar de Jesus. Então a ação do Espírito Santo na vida do ser humano está ligada ao testemunho. O senhor também falou isso. Outra coisa, pastor, o Espírito Santo tem os dons. E essa questão do dom de língua que o senhor falou aí, só para mesclar um pouquinho, havia uma necessidade do evangelho ser pregado em outras línguas. Então, tinha que ter esse dom. Spoiler! Segura, alerta de spoiler aí, se liga que Heron agora. Vai, Heron, continua. Não, então, eu tinha que ver esse dom para que o evangelho fosse espalhado. Então, você se lembra da Torre de Babel? Sabe o que eles queriam? Eles não queriam espalhar-se sobre a terra. Eles queriam juntar-se. Por isso que houve aquela confusão de línguas. Alguns falavam inglês, francês, etc. E houve vários países, medos, persas, etc., a partir dali, para se espalhar sobre a terra. Porque esse dom maravilhoso de Deus tem que se espalhar. Todos têm que saber. Então foi o que aconteceu no Pentecostes. Hoje não há necessidade que esse dom esteja tão presente quanto era antes. Ele atua em outros, com outros dons maravilhosos na vida do ser humano. Mas a gente percebe o quão é maravilhoso o Espírito Santo a despeito de nós, o que ele faz através de nós por outros. Com certeza, com certeza. E aí é onde entra justamente essa questão, veja, o Heron concluiu aí mostrando essa questão de que como é maravilhoso nós recebermos o Espírito Santo. Então, deixa eu tentar falar para você aqui. Uma pessoa, Heron estava falando, eu estava pensando, veio na minha cabeça essa imagem. Uma pessoa que é matriculada na escola, ela tem o seu diploma garantido? Não. Não. O fato de estar matriculado, olha, me matriculei naquela escola, então eu tenho a garantia de que eu vou estar aprovado e vou estar, como é que chama? Eu vou estar com o diploma na mão. Isso é uma grande mentira. Veja, o fato de Jesus conceder de graça a salvação para todos nós, você está entendendo? Gratuitamente, porque a salvação é pela graça. A gente estudou isso, né? No primeiro e no segundo estudos, a gente viu a salvação, qual o papel de Jesus nisso tudo. Veja, não significa que o Espírito Santo ele será derramado sobre todos, como Heron estava falando aí. Porque o derramamento do Espírito Santo tem a ver com aquele aluno que agora vai não apenas matricular-se na escola, mas ele vai todos os dias para a aula. Ele é aquele que quer estudar, é aquele que quer aprender, é aquele que aceita o ensinamento dos professores. Veja, tem muito aluno que está matriculado na escola, vai até a escola, mas não quer assistir aula. Não aceita o que o professor está ensinando, você está entendendo? Então, ele não aceita que o professor, não quero assistir a aula desse professor. Ele vai aprender? Não. Se ele não vai aprender, então ele não vai obter os benefícios do aprendizado daquela disciplina, daquele professor. A gente viu que o Espírito Santo ele tem a função de ser esse professor, de nos ensinar, de nos conduzir. Se eu não estou na escola do Espírito Santo, se eu fico matando aula do professor chamado Espírito Santo, como esse professor vai ter ação na minha vida? Você entendeu agora? Eu fiquei pensando, cara, quando o Heron estava falando assim, cara, talvez essa seja uma visão até legal para a gente visualizar como é a vida com o Espírito Santo. E é aí onde entra justamente essa questão do pecado imperdoável. Porque, veja, Jesus nos concede a escola, Jesus nos deu a matrícula, a gente não precisou pagar pela matrícula da escola. Jesus manda o Espírito Santo ficar tentando levar a gente para dentro da sala de aula.
Tem gente que é até puxado pelo Espírito Santo para dentro da sala de aula, mas o cara ainda faz assim, ó. Tapa o ouvido, tapa os olhos e o cara vai... Você está entendendo o que eu quero dizer? É exatamente isso que vai dizer aí. Heron, por favor, lê para a gente aí Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Ó, esse aqui é texto para marcar, hein, gente? Ítala, prepara aquela caneta que eu sei que você comprou aí, aquela caneta especial, tá certo? Aquela caneta. A minha Já estou no capítulo 12. Cadê? Capítulo 12, isso mesmo, Heron. Verso 31 e 32. Versos 31 e 32. Vou ler. Minha amiga Risolene, ela também comprou um lápis especial aí para marcar. Vamos lá. Vou ler, tá? Vai aí, meu amigo. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. É interessante que no primeiro ele diz que serão perdoados aos homens, todos os pecados e blasfêmias. Então há perdão para tudo. Ok? Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Cara, olha aqui, esse texto é profundo, viu? Meu amigo Josinaldo, eu tô com a impressão que você levantou a mão e você quer falar. É alguma pergunta? Josinaldo? É pergunta? Teu áudio tá... Você clica aí. Isso, fala aí. Tiago, tá escutando? Estou escutando. Pode Tiago, falar. em Romano 8, 13 e 14. Estou indo lá, peraí. Deixa eu ler aqui. Pode falar. Pode falar, estou lendo aqui. Posso ler? Pode ler, pode ler. Pronto. É Romano 8, 13 e 14. Ok. Posso ler? Pode ler, pode ler. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí o 14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Beleza, top demais. Esse aqui é um texto, olha só, Gisnaldo, que inclusive complementa exatamente todo esse estudo que a gente está tendo aqui do Espírito Santo. Perceba que o verbo que é usado aqui, olha, porque se viverdes segundo a carne, ou seja, o viver não é apenas um momento na vida, é a vida toda, né? É aquele momento ali. Se eu estou vivendo, ou seja, caminhando segundo a carne, eu estou caminhando para a morte. Agora, se eu estou vivendo pelo Espírito, então eu meio que estou excluindo essa minha vida carnal, tá certo? Meio não, eu estou excluindo a minha vida carnal, por isso que o texto bíblico fala assim, ó, mortificardes os feitos do corpo. Então, assim, eu tô colocando de lado aquilo que vem da carne e eu estou agora vivendo. Então, ele diz assim, certamente vivereis. Ele está fazendo exatamente um paralelo assim, ó. Se você viver segundo a carne, meu amigo, você está caminhando para a morte. Agora, se você viver pelo Espírito, você está caminhando para a vida. Certamente você vai viver. E esse verso 14 foi muito legal, porque diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, a gente precisa permitir sermos guiados pelo Espírito para estarmos pertencendo à família de Deus. E é justamente aí onde entra o grande problema, porque tem gente que é convidado pelo Espírito, o cara foi salvo por Jesus, o cara recebeu de graça a salvação por Jesus, a justificação, você está entendendo? Aí o Espírito Santo, ele manda o Espírito Santo para pegar e tentar te convencer do pecado, da justiça e do juízo, te levar para dentro da sala de aula, como a gente estava falando, entendeu? Faz aquele trabalho todo, aí tu chega para o Espírito Santo e diz assim, quero você não, quero ouvir não, vá para lá. Você está entendendo o que eu quero dizer? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Eu sei que eu estou vendo aqui algumas pessoas... O pessoal é pai aqui, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo? Ítala, você é mãe, Ítala? Você é mãe, né, Ítala? Aí, Ítala é mãe, Marcela é mãe, tá certo? Matheus Gondim também tem as meninas aí, Heron é pai. Matheus Gondim é mãe, é?
Matheus Gondim, tem as meninas que aí que ele tá certo. É menina demais. Enquanto aqui em casa é cheio de menino, na casa do Matheus Gondim é cheio de menina. A gente tem que fazer um combinado aí, viu, Matheus? Tu me ajuda aí, cara. Me ajuda. Vamos lá. Josinal também, pai, entendeu? A gente sabe. Veja, o coração de um pai, como fica quando um filho rejeita nossa orientação? Dói. É só a gente pensar como fica o coração de um pai e de uma mãe quando a gente tenta educar o filho com todo carinho, com todo amor, tentando fazer de tudo para que ele não faça besteira, mas o filho diz assim, não quero saber de você, e vai lá e quer fazer besteira. Não dói? Dói. Eu fico até vendo assim, Deus ele nos concedeu o dom da paternidade para a gente entender melhor como é a sua relação conosco. Isso. Então a gente entende um pouquinho, olha só como Deus faz, né? Deus cuida da gente, quer livrar a gente do mal, da morte eterna, dessas coisas todas. E é por isso que a Bíblia é bem clara quando diz que a pessoa que rejeita o Espírito Santo, que está tentando te guiar para a verdade, para a vida, te conduzir para a família de Deus, te levar, te convencer do pecado, para você atingir, para você alcançar o perdão de Deus, para você entender o caminho mal que você está sendo conduzido. O Espírito Santo faz esse processo todinho e você ainda diz assim, não quero, não quero. Esse é considerado pela Bíblia, por Deus, um pecado imperdoável. É aquele pecado contra o Espírito Santo. É bom explicar, pastor, porque o texto diz assim, você pode falar contra o filho, há perdão, mas falar contra o Espírito Santo não há perdão. Primeiro texto do versículo 31 diz que há perdão para todos os pecados e blasfêmias. Preste atenção, não se preocupe. Deus não vai perdoar aqueles meus pecados? Vai. Há perdão para todos. Confessou, se arrependeu, ele vai perdoar todos os pecados. Agora, quando Jesus fala, você pode falar contra o Filho, mas não contra o Espírito Santo, é porque Jesus estava dizendo para aquela plateia, dizendo para a gente, Jesus estava presente aqui. E quando você fala contra o Filho ainda ia para o Pai, ia mandar o Espírito. Ele estava dizendo, olha, eu vou te mandar a última chance, é o Espírito Santo. Então, quando você é contra o Espírito Santo, contra a obra do Espírito Santo na sua vida, você está indo contra a última chance. É isso que ele quer dizer. A última chance é o Espírito Santo, a última chance do mundo. Entendeu? Exatamente. Então, quando eu recuso o Espírito Santo, eu estou recusando a última chance. Por isso que é blasfemar e falar contra o Espírito Santo. É isso que ele quer dizer. Exatamente. Você estava pensando, na minha cabeça estava vindo uma outra alusão aqui que ajuda a gente a... Cara, é muito legal quando a gente estuda a Bíblia, porque, vê só, é a mesma coisa assim, eu sou acidentado no meio da rua e Jesus é o médico que está lá no hospital e o Espírito Santo é ambulância, cara. Você está entendendo? Então a gente, vê só, eu rejeitar o Espírito Santo é chegar para a ambulância que chegou para me socorrer, para me levar para o hospital. Olha, a ambulância o Espírito Santo quer me levar para Jesus Cristo, para eu encontrar salvação em Jesus Cristo. A ambulância vem... O socorrista. O socorrista. Vem, e diz assim, olha, eu quero te levar lá para o médico, para você viver. Aí você diz assim, quero não quero aqui. Não quero, vou ficar aqui. Aqui o pastor passando mensagem, muita onda. Exatamente isso que a gente tem que entender da ação do Espírito Santo. Gente do céu, já estamos aqui com 1 hora e vamos concluir agora. E eu quero fazer agora... Tiago, só para fazer minha conclusão, minha parte de conclusão aqui da nossa oratória, é só para o pessoal entender que existem dons que o Espírito Santo dá. E o Espírito Santo é concedido a todos. E qualquer pessoa pode exercer esses dons. Em Gálatas 5, 22, vai dizer os frutos do Espírito. Então, você exerce, você ora e você tem acesso aos frutos. Diga aí. Não dá spoiler, cara. Não dá spoiler. Ah, vai vir, né? Vai vir. Tá vendo, Ítala? Que não é só você que é ansioso. Todo mundo aqui é ansioso. Todo mundo quer já adiantar o processo. Mas calma aí, eu vou concluir. Não era somente os frutos, não. Mas as pessoas têm acesso a esses frutos. Qualquer pessoa pode ter. O que eu acho mais interessante é o que está em 1 Coríntios. E ele diz que existem vários dons. Dom da sabedoria, o dom do discernimento e o dom de curar.
que Isso. por muitas vezes a gente não vê na Bíblia, somente em atributos divinos que Jesus curou. Mas os discípulos também curaram. Então, um dom espiritual da cura, nós, como seres humanos, podemos obter, porque os discípulos, como seres humanos, obtiveram. Basta nós termos acesso a esses dons. Eu acho muito curioso que o amor também é um dom espiritual. Então, amar o outro é exercer o dom espiritual. E muitas famílias, muitos casamentos têm problemas e dizem assim, mas porque é falta de amor. Não é somente a falta de amor, mas também o contato com o espiritual. Porque esses frutos de mansidão, de amor, de domínio próprio, da cura, da paciência, é tudo fruto espiritual. E se você não tem acesso a esses frutos, você não exerce. Por isso que o mundo hoje está cheio de morte, cheio de tragédia, cheio de coisa ruim, porque as pessoas não estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, hoje, a gente aprendeu a importância de ouvir a voz do Espírito Santo e estar sempre em contato com o Espírito Santo. E nós podemos exercer esses frutos, que a gente vai falar mais especificamente mais na frente, que Tiago já me proibiu aqui de dar spoiler. Não me dá no coração, rapaz, não me dá nos nervos, não, cara. Não, só ia citar. Ei, pastor. Vocês perceberem o quanto estudar a Bíblia, cara, vai puxando uma coisa, a gente não se cansa disso aqui. Fala, Heron. Deixa eu terminar a minha fala também. É interessante tudo isso que o pastor Matheus falou, e o que nós estudamos, eu volto àquilo a retórica, né, ao que está escrito em 1 versículo 4 de Atos. O Espírito Santo foi dado para quê? Para testemunhar. Então, para que serve o Espírito Santo? Para me exibir? Para mostrar que eu tenho poder? Não. O Espírito Santo é para servir as pessoas. Ele está em você para servir. É isso que eu quero concluir. Muito, o serviço da obra. Muito top, muito top. Vou até repetir a sua frase. O Espírito Santo não é dado para que as pessoas se exibam, mas é para testemunho do poder de Jesus Cristo para a salvação de todas as pessoas. Muito massa mesmo, irmão. E eu queria concluir, então, esse nosso estudo aqui, tá certo? Dizendo aqui, ó, que Jesus ele não fechou o reservatório do céu depois de derramar o seu Espírito no Pentecostes. Então, assim, a ação de Cristo não se encerrou, não. Ele continua trabalhando, o Espírito Santo também. Isso. Nós hoje temos o privilégio de sermos batizados com esse mesmo poder, como o pastor Matheus acabou de falar, da questão dos discípulos. Os discípulos receberam o Espírito Santo, nós também podemos receber esse mesmo poder, tá certo? O céu está repleto de tesouros da graça de Deus. Então, todas as pessoas que vão a Deus com fé, são pessoas que podem reivindicar tudo o que Deus prometeu sem problema nenhum. Agora, cabe hoje a gente tomar uma decisão. Cara, não adianta a gente estudar a Bíblia se a gente não toma uma decisão ao lado daquilo que a gente está aprendendo da Bíblia. Se eu estou vendo que a Bíblia está me ensinando de que eu posso ter acesso a esse poder, essas bênçãos de Deus, por que não decidir hoje? Cara, eu quero ter acesso a essas bênçãos de Deus. Eu quero que o Espírito Santo seja derramado na minha vida. Eu quero viver no Espírito, pelo Espírito, com o Espírito. Eu vou fazer essa pergunta para você. Se você desejaria hoje crer no Deus Espírito Santo como consolador, amigo e ajudador, você deseja ter o Espírito Santo como o amigo consolador da sua vida? Levante sua mão aí, eu queria ver sua mão agora sim. Cadê? Mateus, levante sua mão, rapaz. Você fique tímido, não. Amém, maravilha, tô vendo aí. Então ela só fica rindo da minha cara, rapaz. Esse negócio. Eu quero fazer outra pergunta aqui. Você gostaria de aproveitar agora, já que você está aprendendo sobre isso, de você abrir o seu coração à influência do Espírito Santo e ouvir os conselhos do Espírito Santo para a tua vida? Você gostaria disso? Levanta a tua mão se você gostaria. Maravilha. Beleza. Amém, amém. Então, que tal agora a gente se render ao Espírito Santo e pedir assim: Senhor, hoje me batiza com o Espírito Santo porque eu quero viver como uma testemunha do teu poder, da tua graça salvadora. Você deseja receber o Espírito Santo na sua vida para viver como testemunha de Cristo? Levante sua mão e diga que deseja. Amém. Maravilha. Deus seja louvado. Pastor Matheus, levante sua mão também, porque eu tô olhando para a sua telinha aqui. Você tá... Agora eu vou ficar... Olha, gente do céu, esse estudo foi muito legal e ele já deu assim pra gente insights para muitos outros estudos, e eu queria convidar você, tá bom? Para que você não deixasse de participar daqui dos nossos estudos, certo? Porque o próximo vou até fazer
a propaganda aqui que o próximo vai ser o que é que Jesus nos ensinou sobre a oração. Olha, muito top. Pastor Mateus, antes de nós orarmos, dá o teu último aí recadinho, que eu sei que você tem alguma coisa. Tem o desafio da semana. Se prepara aí, anota aí para o desafio da semana, para já entrar no clima no próximo estudo. Top, anota. O desafio é o seguinte: em nome de quem nós devemos orar? E não somente saber quem é, mas por quê. Olha. Então, em nome de quem nós devemos orar e por quê. Beleza, então o desafio está lançado, o desafio do pastor Mateus. Esses desafios é só para quebrar a cuca da gente a semana toda. Em nome de quem e por quê? É isso, é? É, que nós devemos orar, que a Bíblia explica. Então, quem conseguir pesquisar na Bíblia, pesquisa. Quem vai no Google, vá lá no Google e desvenda esse mistério. A gente vai passar essa semana e bater na cabeça. E quarta que vem que a gente descobre. Vou dar uma dica para você falar baixinho aqui para ninguém escutar, assim, só que procura a Ítala, que ela tem umas anotações aí sobre isso, tá certo? Ela tem umas anotações sobre isso. Gente do céu, vamos fazer oração para a gente concluir esse estudo? Foi muito gostoso a gente aprender sobre o Espírito Santo. Eu agradeço a participação e a presença de vocês. Na próxima semana a gente vai aprender sobre a oração, que é uma prática, assim, uma das disciplinas espirituais, assim, que são, para mim, é das melhores, é das mais sublimes, entendeu? E vale a pena a gente entender os princípios bíblicos sobre a oração. Se você puder aí onde você está... Tiago. Oi, quem está falando? Oi, fala. É Sandra Carla. Fica também o aprendizado de hoje. Não vou mais procurar pelo Google, vou procurar na Bíblia, porque é o livro dos livros, é onde a gente tem as respostas certas. Sandrinha, muito massa. Agora não dá medo de procurar no Google, não. Obrigada. Tá tudo foi porque foi muito rápido, foi mais rápido pela loucura da vida que eu estou vivendo, mas vou ter mais tempo para mim e para Deus. Que legal, que Obrigada. Legal. Top demais. Valeu. É isso aí, gente. E vamos ficar com esse aprendizado, né? Vamos ouvir a voz do Espírito Santo e vamos entregar cada vez mais nossa vida a Deus para sermos assim testemunhas, sermos usados por Ele para testemunhar de Cristo. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus então, nesse momento. Nosso Pai amado, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio de nós sermos teus filhos, pelo privilégio de nós sermos alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque hoje nós tivemos o aprender da tua palavra sobre o Espírito Santo. Nós queremos te clamar, por favor, abre as portas do nosso coração para nós recebermos o Espírito Santo na nossa vida. O Senhor nos batize com o Espírito Santo para que nós sejamos testemunhas todos os dias, o dia todo, desse poder maravilhoso, dessa pessoa maravilhosa, para que cada vez mais nós possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Hoje, nós te clamamos, Senhor, por bênçãos sem medidas na vida de cada um dos que estão aqui e também daqueles que tiveram alguma dificuldade de acessar a classe hoje, mas que o Senhor também alcance cada um deles e ajude-os a não desanimar nessa nossa classe aqui, nesse nosso curso bíblico que estamos aprendendo assim muito, muito sobre Ti. Muito obrigado por essas oportunidades. Nos abençoa mais uma vez, eu te peço pelos pecados. Em nome de Jesus. Amém.